Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos ter uma aula de matemática e geografia. Em matemática, nós vamos estar revisando o conteúdo dos números, a sequência dos números de 100 a 200, o sucessor e o antecessor e o número que está entre. Em geografia, vamos ver tipos de paisagem. Vamos lá? Na tabela dos números de 1 até 100, e tenho outra com o número 101 a 200. Para vocês perceberem aqui, quando eu chego no número 100, eu tenho 2 zerinhos. Eu não posso ir para o número 101 com os 2 zerinhos. Então, aqui ele perde um zerinho e fica somente um zero no meio, para ficar 101. Porque se eu colocar os 2 zeros e o 1 na frente, vai ficar 1001. Então, segue somente um zero até chegar no 109, que a partir do 109 eu já vou para a casinha do 10, né? Vai ficar 110. Então, aqui perdeu o zerinho, tá? Na sequência, daí continua 111, 112, assim por diante, até chegar no número 200. Aqui quero que vocês copiem para o caderno esse quadro da sequência dos números, começando do 100 até chegar ao número 200. Sucessor e antecessor. O que é? Antecessor é o que vem antes e o sucessor o que vem depois. No número 105 e o 106, antes eu tenho o número 105, que é o antecessor, depois, que é o sucessor, o 106. O número 110, ele é o antecessor e o 111 é o sucessor. Aqui vocês vão escrever o antecessor dos números. Eu tenho aqui alguns números e vocês vão colocar aqui nesse quadrinho aqui que está ao lado o antecessor desses números. Deu o sucessor dos números, número 3. Aqui eu quero o sucessor. Sucessor de 120, sucessor de 165, que é o que vem depois. O número que está entre é o número que fica no meio. Na sequência dos números 118, 119 e 120, o número que está no meio, que está entre, é o número 119. Olha, 118, aqui está o 119 e o 120. O 119 está no meio, quer dizer que ele está entre esses dois números. Faça como no exemplo o número que está entre. Tem o número 75 e os 77. Qual que é o número que está aqui entre esses dois números? Vai descobrir e colocar ele aqui na frente, tá? Igualmente, vocês vão fazer com todos os números. Aula de geografia. Tipos de paisagens. Quais são os tipos de paisagem existentes? Há dois tipos de paisagem: paisagens naturais e paisagens humanizadas. Vamos conhecer o que é paisagens naturais. São aquelas onde predominam os elementos naturais, porque a intervenção humana é nula ou reduzida. Predominam os elementos naturais. E a paisagem humanizadas são aquelas que apresentam elementos construídos pelo homem, provocando nas paisagens transformações mais ou menos bem profundas, tá? Que predominam os elementos humanos. Por exemplo, aqui, todas as paisagens são iguais? Não, temos vários tipos de tipos de paisagens, né? Que predomina aqui. Aqui eu tenho a plantação de soja, aqui eu tenho a construção de prédio, né? Foi derrubado aqui as árvores e foi construído uma cidade. Aqui foi derrubado as árvores, foi construído pasto. Então, teve modificação aqui nesse tipo de paisagem. E a paisagem naturais é aquela, como já vimos, que não teve a intervenção humana. Então, não foi mexida, ela não foi modificada. Temos aqui as caídas das cachoeiras, né? As pedras, aqui as montanhas, a mata fechada, o rio passando ali pelo meio. Então, foi tudo, está perfeitamente como é o natural dela, sem
é a intervenção humana. Número 1. Observe as imagens e responda. Letrinha A. O que é paisagem humanizadas? Cite, na letrinha B, cite elementos de paisagens naturais. Você vai copiar para o caderno, observar a aula, né? E responder aqui, colocar a resposta correta. Bom, um abraço e até a próxima aula.